Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já sabe que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrar para estar liberando uma palavra para o teu coração e para estar abençoando muito a sua vida. E eu tenho certeza que as suas manhãs nunca mais têm sido a mesma depois das palavras e dos devocionais que você tem recebido através da ministração que nós temos entregue aqui nesse canal, tá certo? Como é bom nós ouvirmos a palavra do Senhor, essa palavra que nos gera vida, que gera mudança, que gera salvação, libertação. É sempre bom nós ouvirmos a voz de Deus, porque essa palavra que nos dá a direção que nós precisamos. De repente você precisa tomar alguma decisão, alguma direção, e a palavra que vai ser luz para o teu caminho e vai dizer qual é a forma, qual é o lugar, qual é o ambiente, de como agir, de como se posicionar de maneira correta. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Fala conosco nesse dia, Pai, que essa palavra venha sacudir o nosso interior, Pai, venha levantar o nosso espírito. Fala poderosamente nessa manhã. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que não parou aqui em vão, mas parou aqui porque o Senhor tem um propósito. E a vida dela vai ser transformada através dessa palavra. Continue abençoando os colaboradores, os membros desse canal, aqueles que são inscritos, que sempre nos ajudam a divulgar a tua palavra. Enfim, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. E eu peço para você já chegar dando um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo aqui todo dia, você pode voltar às 6 da manhã, às 18 horas da noite, sempre vai ter uma palavra poderosa para abençoar muitíssimo o seu coração, beleza? Me ajude a divulgar a palavra, você fazendo isso, você torna esse vídeo relevante no YouTube, tá certo? Irmão, a palavra que eu tenho para o teu coração nesse dia é uma palavra poderosa. Eu sei que você já ouviu várias mensagens sobre isso que eu vou falar. Eu já tive a oportunidade de pregar essas mensagens também outras vezes, mas a palavra de hoje ela vai edificar muito o seu coração. Livro de Juízes, capítulo 11, verso de número 1. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Preste atenção. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E acontecia que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: venha ser por nós cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Até aqui já dá para entender mais ou menos o que está se passando. Eu li o capítulo 11 de Juízes, o verso que eu li é do 1 ao 6, mas o contexto dele é muito maior do que isso, tem muito mais versículos para ler, e para tentar sintetizar um pouco aqui, eu li só os versículos iniciais, que já traz para nós uma ideia do que está acontecendo dentro dessa história, que é de grande valia para a nossa vida nessa manhã. Primeiro que o capítulo 11 ele vai falar sobre Jefité, que é um dos juízes de Israel. E você sabe que a época de juízes era uma época militar, era uma época de conquista, era uma época de força, de luta. Por isso que a maioria dos juízes do Antigo Testamento eles possuíam algum tipo de característica militar. Eude, por exemplo, era um ótimo soldado com a mão esquerda. Sansão era um homem que tinha uma força,
superior a todos que estavam na época. A força que ele tinha era maior do que muitos homens. E tantos outros. Otiniel, que era um cara que já estava avançado em idade, mas lutava muito, entendia muito de batalha. Gideão, que era um homem também valente, valoroso. E Jefté é um cara também que luta muito bem, que a Bíblia mesma diz que ele era valente, ele era valoroso. Era um homem que possuía qualidade. Contudo, por mais que ele tivesse qualidades, ele vai ser desprezado pelos seus próprios irmãos, porque o texto diz para nós que ele era filho de uma prostituta. Perceba aqui, Jefté é filho de Gileade, só que é da junção de Gileade com uma prostituta que nasce Jefté. O pai de Jefté se relaciona com uma prostituta, e desse relacionamento com a prostituta, desse ato com a prostituta, vai nascer Jefté. E Jefté vai ser desprezado pelos seus próprios irmãos, por quê? Porque ele não é filho da mesma mãe. Ele é filho, entre aspas, de um adultério, de uma prostituição. Então, pelo passado da mãe, Jefté vai ser julgado. Por isso que o capítulo 11 começa dizendo: então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, ou seja, a esposa legítima de Gileade teve filhos. E os filhos dessa mulher cresceram, e quando já estavam grandes, eles repeliram Jefté da terra, porque disseram para Jefté que ele não deveria receber a herança do seu pai. Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então eles expulsam Jefté da casa do seu pai, porque a mãe de Jefté era uma prostituta, porque Jefté não nasceu do casamento legítimo de Gileade. Mas o que Jefté tem a ver com essa história? O que ele tem a ver com o passado da mãe? Ele é filho do mesmo pai, Gileade. Ele tem direito à herança, ele tem direito à casa, ele tem direito à terra. Porém, havia um costume cultural nessa época que filho de meretriz não tinha direito à herança, não tinha direito a essa. E por não ter direito à promessa, não ter direito. Promessa que eu falo entre aspas, tá? Não ter direito à herança, os próprios irmãos expulsam Jefté. Só que Deus sempre gosta daqueles que são excluídos. Dificilmente você vai ver Deus escolhendo prepotente na Bíblia, escolhendo o melhor, escolhendo o maior. Não. Deus sempre procura o pequeno, Deus sempre procura o desprezado, Deus sempre procura aquele que é julgado pela aparência. Deus sempre escolhe aquilo que o homem rejeita. A maioria das vezes. A escolha de Deus, ela confronta a maneira como a gente enxerga o mundo. Por isso que 1 Samuel capítulo 16, Deus fala com o profeta: não te atente pela aparência, nem para a sua formosura, porque o homem olha para aquilo que está fora, porém eu olho para o coração. Jefté vai ser expulso da terra do seu pai, que ele também tinha direito, porque Gileade era pai de Jefté. Ele vai para a terra de Tobi. Quando ele chega na terra de Tobi, os levianos resolvem andar com Jefté. O interessante é que não é Jefté que anda com os levianos, mas os levianos que procuram andar com Jefté. Porque Jefté tinha alguma coisa que influenciava as pessoas que estavam ao seu redor. E quando aparece uma batalha em Israel, quando aparece uma guerra, onde os filhos de Amon vêm com a intenção de atacar o povo de Israel, os anciãos vão procurar Jefté em Tobi, chamam Jefté e diz: volte como cabeça e peleja por nós, entra nessa guerra por nós. Porque Jefté tinha qualidades. E por causa dessas qualidades, os anciãos foram procurar Jefté para que ele voltasse e entrasse naquela guerra. E ele disse: eu até volto, mas eu tenho que ser cabeça.
Se me colocar como líder, se me colocar como autoridade, aí eu volto e entro nessa guerra. Existem algumas aplicações dentro desse texto aqui que são de grande valia para a nossa vida nesse dia. E a primeira que eu vejo está aqui quando o texto diz para nós que ele era valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. E existe uma expressão no hebraico aqui, dessas colocações no valente e valoroso, que traz para nós a ideia da palavra corajoso e forte. Então, em outras Bíblias diz que ele era corajoso e forte, além de valente e valoroso. Porém, o texto diz, ele era filho de uma prostituta. Aí, se você perceber, a parte B, ela já vem com a intenção de anular todas as qualidades que ele tinha. Não adiantava ele ser valente, ser valoroso, ser forte, corajoso, se era filho de uma prostituta. Você sabe que constantemente na vida a gente vai passar por isso. As pessoas, elas vão julgar os nossos erros, a nossa história, o nosso passado. Constantemente as pessoas vão querer te rotular. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele é valente, ele é valoroso, ele tem qualidades. Só que os irmãos preferem julgar Jefité por causa do passado que não é nem dele. Porque o erro não foi de Jefité. O passado é da mãe. E foi o pai que resolveu se relacionar com uma prostituta e nasceu Jefité. O que ele tem a ver com isso para sofrer todo esse desprezo na pele? Existem pessoas que fazem questão de ficar julgando o teu passado. Existem pessoas que fazem questão de ficar julgando a tua história. Existem pessoas que fazem questão de ficar querendo colocar rótulo em você. Ah lá, é filho de prostituta, não presta. Existem pessoas que são assim, que preferem procurar os erros do que identificar os acertos. Jefté tem qualidades, mas alguém decide só olhar para os defeitos. Por que não olha para os acertos? Por que não olha para as virtudes? Corajoso, valente, forte, valoroso. Por que fica procurando o erro, catucando para tentar expulsar ele da cidade? Existem pessoas que preferem ficar julgando a tua história pelo passado, pelos erros, pelas falhas, do que literalmente ficar enxergando as suas virtudes. E tudo na vida tem qualidades e defeitos. É você que decide se você quer enxergar as qualidades ou se você quer enxergar os defeitos. É você que decide se você prefere ficar com as virtudes ou se você decide ficar com os defeitos. A decisão é sua. Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. A questão é, para onde eu vou olhar? O que eu vou escolher? Eu quero o que é bom ou eu quero o que é ruim? Eu quero os erros ou eu quero os acertos? Quando eu começo a me relacionar com os outros ou deixar de me relacionar porque simplesmente eu só vejo os erros e não vejo as virtudes, eu posso acabar desprezando alguém que tem muito valor. Como Jefté, que é valoroso, que é corajoso, mas é julgado pelo passado da mãe. Aí o texto diz para nós que Gileade gerara Jefté. Quando o texto diz que Gileade gerara Jefté, significa que Jefté tem direito à herança. Por quê? Porque o pai dele tem herança. Porque o pai dele está ligado a uma promessa. Então Jefté tem direito. E o que você precisa entender e o que está muito implícito na história de Jefté é que a promessa que está sobre a vida dele não é pelo próprio fato dele estar pisando na terra. A promessa que está sobre a vida dele, ela veio porque Deus colocou sobre ele. Porque é herança, não só física, mas espiritual. Então podem expulsar da terra, podem tirar da cidade, podem levar para outro lugar, mas ele nasceu com uma promessa. Ele nasceu com direito à herança. Ele nasceu com o direito de gozar daquilo que Deus tem preparado para ele, porque ele também é filho de Gileade.
mas Gileade gerara Jefté. Porém, os filhos da mulher legítima de Gileade, quando já grande, repeliram Jefté. Preste atenção aqui. Quando eles eram pequenos, eles não repeliram Jefté. Quando estavam ainda crescendo, eles não expulsaram Jefté. Mas o texto diz que quando já estavam grandes, eles tiraram Jefté da terra do seu pai. O problema não é você crescer. O problema é que depois que cresce, começa a menosprezar os pequenos ou os outros. O problema não é os irmãos de Jefté crescerem, porque crescer faz parte da vida. O problema é quando o crescimento faz você menosprezar os outros. Tem gente assim. Começou a crescer um pouco na vida, já começa a menosprezar os outros. Começou a crescer um pouco na vida, já começa a humilhar os outros. Só porque aumentou alguns zeros na conta, só porque fala 3, 4 idiomas, só porque tem 7, 8 faculdades, começa a menosprezar os outros. E se achar melhor do que os outros. A ponto de enxergar o outro inferior a ele. O problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ter casa, o problema não é você crescer, o problema não é você ter bens, o problema é que quando você cresce e deixa todo esse orgulho, essa prepotência te dominar. O problema não é crescer. O problema é quando o crescimento se transforma em orgulho, o orgulho soberba, a soberba prepotência, e a prepotência domina você a ponto de você menosprezar aqueles que estão ao seu lado. Quando estavam pequenos não menosprezaram Jefté, mas depois que cresceram, expulsaram ele da cidade. Tem gente assim, que enquanto ainda é pequeno, trata todo mundo por igual, mas é só crescer um pouquinho que já começa a tratar mal o outro, já começa a pisar, já começa a menosprezar, já começa a denegrir, já começa a se enxergar numa condição superior. Quando na verdade todos nós somos iguais. E quando morrermos, vamos para o mesmo lugar. Rico, pobre, com dinheiro, com cultura, sem cultura, vai para o mesmo lugar. E não tem motivo para você deixar com que as coisas que você conquistou ou com que o teu crescimento venha fazer você menosprezar os outros. Quando cresceram, expulsaram Jefté. Aí o texto diz que Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. O que Jefté fez? Ele fugiu. Você acha que fugir vai resolver o problema? Ficar a vida inteira fugindo resolve o problema? Ficar a vida inteira dando as costas para a tua história vai resolver o problema? Você percebe que fugir não é a solução? Percebe que não adianta ficar, eu vou fingir que não aconteceu nada, mas na verdade aconteceu? Percebe que a melhor maneira de você resolver problema é confrontando aquilo que te machuca. Fugir não cura ninguém. Ele vai fugir para que os problemas venham desaparecer, mas não desaparecem. Fazem parte da sua história, com virtudes ou defeitos, com acertos ou erros, com tristeza ou alegria. Você não tem que fugir daquilo que te provoca dor. Você precisa confrontar, levantar a sua cabeça e vencer os seus problemas com a força de Deus sobre a sua vida. Até porque você não está sozinho, tem um Deus que te guarda, que te protege e que te dá ânimo para permanecer de pé todos os dias. Ele fugiu dos irmãos e habitou na terra de Tobi. Na verdade, o texto está dizendo que ele fugiu. Mas o que realmente aconteceu é que ele foi expulso. Tanto que a Bíblia fala que ele foi repelido pelos seus irmãos. Só que expulsaram ele da terra, mas não arrancaram a promessa. Eu vou repetir isso. Expulsaram ele da terra, mas não arrancaram a promessa. Expulsaram ele do lugar, mas não tiraram a promessa. Tiraram da terra, mas não tiraram o propósito. Podem arrancar você da terra, podem roubar o teu cargo,
podem tirar a tua cadeira, podem expulsar você da tua loja, podem te tirar da cidade, podem arrancar você do lugar que você está. Mas ninguém tira a promessa de Deus sobre os seus pés. Porque a promessa, ela não está sobre coisas. A promessa está sobre você. A promessa está em você. E aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai prosperar. Não foi isso que Deus disse a Josué? Aonde colocar os teus pés, a terra eu te dou por herança. Porque quem guarda princípios vive promessas. Eu repito isso. Quem guarda princípios vive promessas. Aonde colocar os teus pés, a terra eu te dou por herança. Expulsam Jefité da terra, mas não conseguem tirar a promessa sobre a vida dele. Você vai perceber que ele vai chegar na terra de Tobi e logo os levianos vão querer andar com Jefté. O texto não diz ele murmurando, o texto não diz Jefté reclamando, você não vai ver Jefté falando mal dos seus irmãos, triste por causa disso ou daquilo que aconteceu, não. Simplesmente ele vai continuar fazendo o que ele já fazia e de modo que ele vai influenciar as pessoas a ponto dos levianos quererem caminhar com Jefté. E isso aqui é um detalhe interessante, porque Jefté tem tudo para viver uma vida traumatizada. Jefté tem tudo para viver uma vida rancorosa. Ele tem motivo para ficar com raiva dos seus irmãos e não querer mais saber de ninguém. E se afundar em lágrimas, em mágoas. Só que simplesmente ele não deixa a rejeição vencer ele. E é isso que você tem que fazer. Você não pode deixar essa rejeição te dominar. Esse sentimento, esse trauma que fica o tempo todo batendo na tua porta, tentando te levar à desgraça, tentando te levar ao sofrimento. Você não pode deixar esse problema te dominar. Por quê? Porque se você se entregar à rejeição, ela vai dominar a sua vida e ela vai destruir o seu psicológico. Não deixe com que as coisas que aconteceram lá atrás venham escravizar você no teu presente. Jefté tem motivo para se sentir rejeitado, mas ele não deixa a rejeição dominar a vida dele. Você pode ter motivo para se sentir rejeitada, mas você não vai deixar com que aquilo que aconteceu lá atrás venha dominar você. Você pode ter motivo e até mesmo razão para ficar se afundando no meio das mágoas, mas você não vai deixar com que essas emoções venham escravizar a tua vida. Não seja dominado pelos traumas. Não seja dominado pelos sentimentos. Não seja escravizado pelas dores que você vem passando. Por quê? Porque Deus tem paz para a tua alma. Deus tem paz para o teu espírito. Deus tem paz para o teu coração. E você não pode aceitar com que as dores que você viveu venham escravizar o teu coração. Aí o texto diz que os homens levianos se juntaram a Jefté. Aí quando você lê isso, você fala, caramba, que negócio estranho. Os levianos se juntaram a Jefté. Bom, estranho seria se Jefté se juntasse aos levianos. Porque aí o texto ia dar sentido que Jefté está compactuando com os levianos. Mas como o texto fala que foram os levianos que se juntaram a Jefté, então não são os levianos que estão influenciando Jefté, mas Jefté que está influenciando os levianos. E é isso aqui que você precisa guardar e ter para a sua vida. Não são eles que vão te influenciar. É você que vai influenciar eles. Não é o mundo que vai te influenciar. É você que vai influenciar o mundo. Não são os traumas que vão te influenciar. É você que vai influenciar os ambientes que você colocar os teus pés. Você não vai ser influenciado pelas circunstâncias, pelas pessoas ou as coisas que estão ao seu redor, mas você vai influenciá-las através da palavra de Deus. Por isso, seria estranho se os levianos estivessem influenciando Jefté.
e Jefté andando com levianos, mas é leviano que está se juntando a Jefté, porque por onde ele passa, ele influencia, tem algo dentro dele, tem virtudes dentro dele, tem qualidades dentro dele que os irmãos não queriam enxergar, mas que por onde Jefté passava, ele influenciava. Você precisa fazer isso. Influenciar na tua faculdade, influenciar na tua escola, influenciar na tua igreja, influenciar no seu trabalho. Você precisa ser um agente de Deus nessa terra para influenciar pessoas para o Evangelho. Então, não é compactuar com o erro, não é compactuar com o pecado, não é sentar em roda de escarnecedores, é transformar a roda pelo poder da palavra, é mudar as pessoas pelo poder da palavra, é transformá-las pelo poder da palavra, é mudar o ambiente que você está através do nome de Jesus. Aí, os levianos se juntaram a Jefté. Quando Jefté está em Tobi, ele poderia muito bem se entregar a todas aquelas dores que ele estava vivendo, porém, era naquela hora que ele teria que mostrar que ele era forte. Mostrar as qualidades que o texto começa dizendo de quem ele era. Valente, corajoso e forte. Era nessa hora que ele tinha que mostrar quem ele era. No meio da dor, no meio do sofrimento, mostrar que ele era valente e mostrar que ele era corajoso, que ele era valoroso, que ele era forte. O proverbista disse que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. É nessa hora que você tem que mostrar que é forte. É no meio dessa luta. É no meio dessa crise. Você não pode se entregar às fraquezas, você não pode se entregar aos sofrimentos, você não pode se entregar aos problemas, você não pode se entregar às suas dores. Não. É no meio dessa hora que você tem que mostrar que é forte. Não deixe com que as circunstâncias venham roubar de você toda a tua força, porque se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Você precisa vencer. Você precisa mostrar resistência. Não é agora que você tem que mostrar que é forte. É agora que você tem que mostrar que Deus é contigo. É agora que você tem que mostrar que você crê, que você tem fé, que você acredita que vai mudar, que as coisas vão acontecer de forma diferente. Então haja, se manifeste, se posicione de maneira correta. E não deixe com que esse universo de problema venha manipular tuas forças. Seja forte e corajoso. Deus é contigo. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te dá ânimo para permanecer de pé. Aí, isso aqui é lindo, os anciãos vão até Tobi para buscar Jefté. Jefté foi expulso pelos irmãos, mas vai ser procurado pelos anciãos. Talvez você não percebe aqui, mas aqui já começa a exaltação na vida de Jefté. Primeiro, ele foi expulso pelos irmãos. Segundo, ele vai ser buscado pelos anciãos. Quem eram os anciãos? A autoridade na época de Israel. Os anciãos eram pessoas com poder, eram pessoas com autoridade, eram pessoas respeitadas dentro da sociedade. Então, ele está sendo procurado por pessoas que eram até mais importantes que os seus irmãos e que reconhecem a qualidade que ele tem, o valor que ele tem. Por isso estão indo buscar Jefté na terra de Tobi. Eu não sei se você está entendendo aqui. Eles foram buscar Jefté na terra de Tobi porque os filhos de Amon vieram afrontar o povo de Israel e vieram preparar uma guerra para lutar contra o povo de Israel. Aí os anciãos olharam para a cidade, viram que não tinha um cara como Jefté e foram procurar Jefté na terra de Tobi para ele voltar e lutar por eles na batalha. Você está entendendo que Deus criou toda essa guerra dos filhos de Amon para lutar contra o povo de Israel só para Deus exaltar Jefté? Existem guerras que Deus cria para que a exaltação de Deus se manifeste sobre a nossa vida. Existem batalhas que o próprio Deus cria
para que nós venhamos ser honrados. Às vezes coisas que fugiram do teu controle, situações que você não está entendendo por que está acontecendo, e Deus está permitindo tudo isso para que você seja exaltado. Guerras que Deus permitiu para que haja honra na tua vida. Problemas, crises que Deus permitiu para que você seja honrado por Deus. Porque se não tivesse a afronta dos filhos de Amon, Jefté não voltava. Mas Deus criou todo esse cenário de guerra, de perseguição, de sofrimento, de problema para exaltar para exaltar a vida de Jefté. Eu não sei qual guerra que você está passando. Eu não sei qual crise que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei. Deus vai permitir essa guerra para Ele exaltar o teu nome. Deus vai permitir essa crise para que você seja honrado no meio dessa adversidade. Deus permite a guerra para exaltar Jefté. E um outro detalhe interessante é que você não vê quando Jefté sai da cidade do seu pai Gileade, ele não diz para ninguém para onde ele vai. Jefté não fala, gente, olha, eu estou indo para Tobi. Procura no texto de Juízes capítulo 11, você não vai achar Jefté dizendo que estava dizendo para os seus irmãos que estava indo para Tobi, estava indo para outra cidade chamada Tobi. A nenhum momento Jefté afirma para onde ele vai. Só que os anciãos acham Jefté em Tobi. Porque quando chega o tempo de Deus fazer você aparecer, ninguém consegue te esconder. Quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. Mas quando Deus quer fazer você aparecer, ninguém te esconde. Por isso, quando chega o tempo de Deus, Deus arruma um jeito de você aparecer. É por isso que eu não acredito nessa frase que dizem por aí, porque quem não é visto não é lembrado. Você tem que ser visto para ser lembrado. E desde quando Deus precisa disso para exaltar alguém, para lembrar de alguém? José estava na prisão e Deus fez o copeiro lembrar de José na prisão para falar dele para Faraó e José ser colocado como governador do Egito. Tem coisas que não aconteceram ainda porque não foi o tempo de Deus. Porque quando chegar o tempo de Deus, Ele arruma uma forma de fazer você aparecer. Ninguém consegue impedir o propósito de Deus. Ninguém consegue impedir o plano de Deus. Ninguém consegue frustrar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Por isso, se for vontade de Deus, chegar o tempo de você aparecer, ninguém consegue te esconder. Pode falar mal de você, pode criticar, pode se levantar contra a tua vida, pode tentar manchar o teu nome, pode falar mal de você para a liderança, pode tentar calar a tua voz, mas quando Deus quer te honrar, Deus faz você aparecer no meio de uma situação onde ninguém queria que você fosse honrado por Deus. Os anciãos voltam, chamam Jefté, e você vai perceber que ele foi expulso da terra de Gileade por causa da rejeição. Mas ele vai permanecer por causa da força. Ele foi expulso de Gileade por causa de uma rejeição. Mas ele vai voltar para casa e vai permanecer por causa da força. O que você quer guardar na sua vida? Você quer guardar a força ou você quer guardar a rejeição? Porque a rejeição te faz fugir, mas a força te faz permanecer. Então decida usar a força para você permanecer vencendo, lutando, sabe, não deixando se envolver nesses traumas e nessas circunstâncias da vida que tentam manipular os teus pés, as tuas mãos e o teu corpo. Foi expulso por causa da rejeição, mas ele vai permanecer por causa da força. A força que está sobre ele, a vontade de vencer, a vontade de permanecer, a vontade de continuar. Isso faz com que ele volte e lute contra os filhos de Amon. Até porque os anciãos foram até Tobi porque enxergavam nele força. Esse cara tem qualidade.
Peraí, os irmãos dele podem não enxergar que ele é bom, que ele é valoroso, que ele tem força, mas nós enxergamos. Nós enxergamos virtude na vida de Jefité. Você não vê simplesmente Jefité saindo para fazer o errado porque os irmãos fizeram algo de errado com ele. Quando Jefité chega na terra de Tobi, o texto não fala que Jefité cometeu um pecado, que Jefité fez mal a alguém, não. Pelo contrário, ele está fazendo a diferença de modo que os levianos querem andar com ele, porque percebem que ele é valoroso e que ele é valente. Jefité não se suja por causa dos erros dos seus irmãos. E é isso que você tem que aprender. Parar de ficar se sujando por causa dos erros dos outros. Ah, porque fulano gritou comigo, eu vou gritar também. Ah, porque fulano fez errado comigo, eu vou fazer também. Ah, porque fulano se levantou contra mim, eu vou... Não, você não vai fazer igual fulano. Você não vai agir igual fulano. Você não vai se sujar por causa do erro dos outros. Ah, porque eu fui traída, ou eu fui traído, eu vou trair também. Você vai se sujar por causa dele. Ah, porque fulano fez isso comigo. Então, por causa dos erros dele, você vai fazer da mesma forma. E você precisa filtrar as coisas ruins que estão acontecendo com você e transformar ela em coisas positivas para a vida de alguém. Não se suja por causa do pecado dos outros. Eu não estou vendo Jefité levar para frente o trauma, eu não estou vendo Jefité levar para frente a rejeição, eu não estou vendo Jefité nem compartilhar com seus irmãos ou produzir nos seus irmãos o mesmo mal que os irmãos fizeram com ele. Ele não vai ser levado pelas circunstâncias, porque Jefité é alguém que está fazendo a diferença por onde passa e que não se suja por causa do pecado dos outros. Não deixa o diabo colocar isso na tua mente, dizendo que você tem que fazer da mesma forma, tem que dar o troco. Você não vai dar troco em ninguém. Você vai vencer a tua guerra em oração, você vai vencer a tua guerra no joelho, você vai vencer a tua guerra no Senhor. É assim que nós resolvemos os nossos problemas. Aí os anciãos vão dizer para Jefité: venha, precisamos de você. A Jefité vai falar: ué, mas vocês me expulsaram, me tiraram da casa do meu pai, eu só volto se for agora por cabeça. Aí os anciãos vão dizer para ele: então venha, porque nós estamos fazendo um pacto com você, que você voltará e será o nosso cabeça. E aqui é a parte central dessa história. Porque todo o sofrimento que Jefité passou, todos os traumas que ele viveu, toda a rejeição que ele sofreu, que todo o processo de sofrimento que eu vivi foi para colaborar para o meu crescimento. Existem coisas que, se não acontecessem, a promessa não se cumpriria. Talvez você não está entendendo por que tantas dores, por que tanta injustiça, por que tanto sofrimento, por que tanta decepção. Você está sozinha, te traíram, te machucaram, está ferido, está arrebentado. Só que o que você não sabe é que tudo isso que você está passando é para cooperar, para lá na frente você ser cabeça. Você alcançar a promessa. Você alcançar o propósito de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então, não perca a fé, porque hoje o cenário que você está vivendo é de dor. Porque, na verdade, todo esse sofrimento é para projetar você para o propósito, para as promessas que estão por vir, que você não faz ideia do que Deus está preparando. Porque hoje o teu cenário é de rejeição, é de trauma, é de dor, é de perda, é de ferida. Mas amanhã você vai ver que tudo que você passou cooperou para o seu próprio bem. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Eu tenho certeza que Deus falou com você. Então faz o seguinte, escreve aí nos comentários. Coloca aí alguma coisa que testifica que essa palavra falou ao seu coração. Não sei, eu falei tanta coisa aqui para te abençoar, mas vê alguma coisa que falou ao seu coração. O que Deus mais falou com você? O que você entendeu dessa mensagem? Não sei, escreve aí. Todo sofrimento vai cooperar para o meu próprio bem. Os problemas são para me fazer cabeça. Eu vou chegar no propósito de Deus. Eu não vou ser dominado pelo trauma. Eu não vou ser dominado pela rejeição. Eu não vou ser dominado pelas feridas da vida. Eu vou permanecer firme. Eu não vou deixar a fraqueza me dominar.
ensinar, não sei, alguma coisa que você ouviu nessa palavra que tenha mudado a sua vida ou abençoado o teu dia, coloca aqui nos comentários que eu tenho certeza que isso vai consolidar uma informação que você já recebeu e ainda pode abençoar mais pessoas que vão ler o seu comentário aqui depois. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor falou conosco de uma forma extraordinária. Agora, Deus, abençoa o teu filho, que o Senhor dê um dia extraordinário para ele e que ele entenda que tudo que ele está passando é para cooperar para o seu próprio bem. Abençoe a sua vida, dê saúde, salvação e libertação. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Rapaz, Deus falou com você, a palavra hoje foi forte, não foi? Concorda comigo? Então faz o seguinte, me ajuda a alcançar o maior número de pessoas possíveis, me ajuda a pregar o Evangelho. Como é que eu faço isso, pastor? Compartilha no Instagram, Facebook, WhatsApp, corta trecho desse vídeo, me marca lá no Instagram, né? Não sei, nos ajuda a divulgar essa palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Beleza? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz. E se você quiser também se tornar membro desse canal, aqui embaixo, do lado do inscrever-se, tem um botão em azul chamado Seja Membro. Você clicando ali, você nos ajuda a continuar pregando o Evangelho de Jesus. Se quiser cooperar também com o meu ministério, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você pode nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. E não se esqueça disso. Não se esqueça disso, porque existem sofrimento, existem problemas, existem traumas, existem coisas que nós passamos hoje na nossa vida, que lá na frente vai cooperar para o nosso crescimento. Eu sei que quando a gente passa, a gente pensa, nossa, agora acabou, é um deserto, é uma luta que não tem fim, mas você vai ver que lá na frente isso vai te fazer muito mais bem do que mal. Hoje te faz mal, porque é um trauma, é uma rejeição, é uma ferida, é uma mágoa, é algo que você viveu, mas lá na frente é algo que vai surpreender a tua vida e você vai dizer, agora eu entendi que Deus permitiu tudo isso para que o propósito dele se cumprisse sobre a minha vida. Deus te abençoe, te aguardo aqui amanhã às 6 horas. Um abraço, fica na paz.